Com certeza, alguma vez na vida, em alguma viagem de carro, você deve ter acabado olhando para o horizonte e ter visto aquela pista toda molhada. Porém, quando você chegou lá, você viu que ela estava completamente seca. Esse fenômeno é chamado de miragem, e diferente do que muitos desenhos nos mostram, ele não é uma alucinação da nossa cabeça, mas sim apenas um fenômeno da luz. Então, se você quiser saber sobre esses fenômenos e muitos outros, continua assistindo esse vídeo. Eu sou o Thiago Tolvo, aqui do Colégio Objetivo de São Carlos, e hoje nós vamos estar trabalhando o módulo 16 da apostila de vocês. Mas antes de mais nada, vamos contextualizar onde a gente está. Estamos na apostila 1, no módulo 16, famoso último módulo dessa apostila, que está na página 226. Bom, ele fala sobre a reflexão total. Mas antes de falar sobre reflexão, eu quero falar com vocês sobre a refração. Sim, eu sei que vocês já viram isso na semana passada nos vídeos do Gabriel, porém eu quero fazer uma retrospectiva dos melhores momentos. Então, antes de falar sobre a refração em si, dá só uma olhada nessa imagem aqui. Foca nessa imagem, dá só uma olhada. Nossa, professor, como você é mal, você cortou a cabeça da foca. Não, eu não cortei a cabeça da foca, isso é só um efeito da luz, a foca está completamente bem. Esse é o efeito chamado de refração. Um outro exemplo onde a gente pode ver a refração na nossa casa é esse daqui. Eu vou utilizar apenas um copo com água e colocar dentro dele uma colher. Bom, repare que a parte de fora da minha colher, ela parece que não está se conectando com a parte que está dentro da água. Isso acontece de novo por causa da refração. É a luz passando de um meio para outro e sofrendo um certo desvio devido à sua diferença de velocidade nos dois meios. Um outro exemplo que vai ser muito mais usual nos exercícios também é usando um laser. Então para isso dá só uma olhada nesse vídeo. Nesse vídeo nós temos um laser que está saindo do meio ar e entrando no meio vidro. Bom, a gente pode pensar que esse laser ele devia continuar em linha reta, porém olha o que acontece com o raio de luz. Olha esses raios de luz, olha esse desvio. Bom, você deve ter reparado que o laser ele não continua em linha reta, e sim ele sofreu um desvio. Mais uma vez a gente acabou de ver a refração agindo. É a luz partindo de um meio para outro, sofrendo um certo desvio na sua trajetória devido a uma diferença de velocidade. Então, para demonstrar tudo isso bonitinho, temos aqui dois meios, o meio ar e o meio água. Mas, professor, você escreveu H2O. H2O é água. Então, vamos lá. Para isso, primeiro a gente precisa de um raio de luz. Então, antes da gente conseguir um raio de luz, a gente precisa de uma fonte de luz. Para isso, nós temos o Sol. Muito feliz e muito alegre. O nosso Sol ele vai emitir um raio de luz. Opa, o raio de luz pegou na superfície. Você nem pensa o que vai acontecer. Vai lá logo e desenha a nossa normal. Lembrando que a reta normal ela é sempre perpendicular à superfície, ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a minha superfície. E eu sei que parte desse meu raio luminoso vai acabar refletindo. Normal, parte refletiu. Como a gente viu no caso dos espelhos, a gente consegue se enxergar, a gente vê o nosso reflexo porque a luz está refletindo, ou seja, voltando para o meio de origem. E lembrando que vamos criar aqui um ângulo I de incidência e aqui um ângulo Rzinho de refletido. E esse ângulo I e esse outro ângulo aqui, eles são iguais. Agora, nem toda luz que chegou na minha superfície foi refletida. Parte da minha luz foi refratada, ou seja, ela entrou num outro meio. Agora de novo dá só uma olhada, ela entrou com um certo desvio. Mas por que que ela se aproximou da normal? Ela partiu de um meio ar para um meio água. O índice de refração do ar é menor do que o da água. Então ela partiu de um meio menos refringente para um mais refringente. Menos para o mais, aproximais da normal. Menos para o mais, aproxima da nossa normal e vai formar um ângulo Rzinho de refratado. E agora nesse caso, devido a um certo desvio, o ângulo I não é mais igual ao ângulo R, ok? Lembrem-se sempre disso. Então nós temos que a refração é a passagem da luz de um meio para outro, onde nós temos uma mudança, uma variação na sua velocidade. E graças a essa mudança de velocidade, nós temos um desvio na nossa trajetória.
Não se esqueçam disso, muito importante. Então, dando continuidade aqui, nós temos de novo os dois meios, ar e água. Sim, H2O é água. Mas agora, nós precisamos de novo de uma fonte luminosa. Porém, eu não quero mais o sol sendo a nossa fonte. Eu quero uma outra fonte, vou colocar aqui embaixo uma lâmpada. Uma simples lâmpada dentro da água, dentro da piscina. Essa minha fonte primária, porque emite luz própria, ela vai gerar vários raios de luz. Aqui temos um exemplo de um. Gerou raio de luz bateu na nossa superfície. Nem vou pensar, vou lá desenhar a minha normal, que é sempre perpendicular à superfície. Ela forma um ângulo de 90 graus. Então nós temos que o nosso raio de luz ele já está batendo perpendicular à superfície. Então nesse caso não vai ter desvio. A luz simplesmente continua reto, como se nada tivesse acontecido. Outro raio de luz batendo na superfície. O raio bateu na superfície, eu nem vou pensar, professor. Eu vou lá e vou desenhar a minha normal. Bom, mas eu sei que esse meu raio de luz vai gerar com a normal um ângulo I de incidência, porque esse é meu raio incidente, e ele vai sofrer reflexão e refração. Mas agora repare, ele está partindo da água para o ar, de um meio mais refringente para um meio menos refringente, de um meio com índice de refração maior para um meio de índice de refração menor, mais para o menos, afastemos da normal. Então meu raio de luz agora ele vai se afastar da normal. Então por isso nós temos esse caso aqui. Okay? Mas ele também está jogando esse outro raio de luz aqui, que, opa, também pegou na superfície. Então eu vou desenhar a normal. E agora ele de novo está gerando um ângulo I entre o meu raio e a minha normal, porém eu estou aumentando esse ângulo. Esse ângulo já é maior do que esse aqui. Então nós temos um raio de luz passando de um meio mais para o menos, afastemos da normal. Então meu raio de luz vai afastar mais ainda da minha normal. Até que chega um ponto que vai ter um outro raio de luz. Opa, bateu na superfície, vou desenhar a minha normal gerando o meu ângulo I, maior do que todos os outros casos. E agora, está passando de novo, mais para o menos, afastemos. Vai chegar um ponto em que esse meu raio refratado vai estar tangente à minha superfície, ele vai estar relando na minha superfície. Ok? A partir desse ponto, só vai existir reflexão. A refração não vai mais acontecer. Vamos dar só um zoom nessa parte aqui, ó, para vocês entenderem melhor? Então nós temos esse caso aqui, onde o raio de luz ele foi refratado sobre a nossa superfície. Então vamos lá. Esse ângulo Izinho, esse ângulo de incidência, nós vamos chamar de L, de ângulo limite. Por que ângulo limite? Porque ele é o limite onde ainda pode acontecer a refração. A partir dele, todo ângulo que for maior do que L, só vai existir reflexão. E o nosso ângulo refratado agora, ele está valendo 90 graus, é um ângulo reto. Então agora, dá só uma olhada nessa lousa, vamos usar a lei de Snell. Bom, você deve lembrar pela aula da semana passada do Gabriel que a lei de Snell é N1, índice de refração do meio 1, de onde a luz saiu, vezes o seno do ângulo incidente, tem que ser igual a N2, que é o índice de refração do meio 2, onde o meu raio de luz está chegando, vezes o seno do ângulo refratado, Rzinho, certo? Mas agora, no caso, o meu Rzinho ele está valendo 90 graus. Então nós vamos ter que o N1 é o índice de refração da água, N da água, professor, H2O é água, vezes o seno do I, mas o I ele é elão, porque ele está sendo agora o nosso ângulo limite. Tem que ser igual a N2, N2 é o índice de refração do ar, então N do ar, vezes o seno do ângulo refratado, que está valendo 90 graus. Seno de 90. Agora, se você der uma pausada nesse vídeo, você vai acabar vendo o círculo trigonométrico. E se olharmos do eixo do sem sono, o eixo em pé, e pegarmos o 90 graus, vamos ver que o seno de 90 graus está valendo exatamente 1. Ok? Bom, dando play, nós temos
que o seno do ângulo limite é igual. O N da água, ele está multiplicando. Se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, o seno da água é igual a N do ar vezes 1, N do ar, dividido por N da água. Bom, e é justamente assim que a gente vai fazer para calcular o nosso ângulo limite, fazendo o N do ar sobre N da água. Mas, professor, não dá para deixar essa fórmula mais geral? Dá sim. Em vez de você falar N do ar sobre N da água, você vai dividir o índice de refração menor pelo índice de refração maior. Sempre vai ser menor para o maior, porque isso só vai acontecer quando o meu raio de luz está saindo do índice de refração maior e partindo para um índice de refração menor. Porque o raio de luz ele sempre tem que se afastar da minha normal, ele nunca pode se aproximar. E para o raio de luz se afastar da normal, ele tem que ir para o mais para o menos, afastemos, e nunca menos para o mais, aproximais, porque ele, senão ele só ia se aproximar da normal e só teria refração. E nós queremos fazer a reflexão total, onde só existe a reflexão. Muito bem, então nós temos o quê? Que a partir desse ponto, sempre que o meu Izinho, o meu ângulo de incidência, ele for maior do que o meu L, vai sempre acontecer reflexão. Então é isso que nós chamamos de reflexão total. A partir do meu ângulo limite, todo ângulo que for maior do que ele, for mais aberto do que ele, só vai existir reflexão e não mais a refração. Então nós temos que, para calcular o nosso ângulo limite, é o seno do ângulo limite é igual ao índice de refração menor pelo índice de refração maior. Caso você não lembre dessa equação aqui, basta fazer essas contas rapidinho usando a lei de Snell. Lembrando de novo que só vai acontecer quando o raio de luz ele está passando de um meio com índice de refração maior para o índice de refração menor. Então isso nunca vai acontecer no caso o raio de luz saindo do ar e indo para a água, porque está passando de um índice de refração menor para o maior, menos para o mais, aproximais, e nós não queremos que o raio de luz se aproxime da normal. Queremos que ele se afastais, ok? Então, basicamente, essas são as contas que você vai precisar saber. Lei de Snell, fórmula do ângulo limite, e você consegue resolver os exercícios. Agora, vamos falar aquilo que eu comentei no comecinho do vídeo sobre as miragens. Muito bem, dá só uma olhada nessa imagem aqui. Bom, essa é uma típica imagem do que a gente pode ver em uma viagem de carro. O deserto, professor? Não, tô querendo dizer, em um dia completamente lindo, com o sol escaldante, onde nenhuma nuvem está no céu, nós vemos uma poça de água no horizonte. Bom, mas quando a gente chega lá, o chão está completamente seco. Por que isso acontece? Estamos ficando malucos? Não, isso é um fenômeno da luz e é justamente por causa da reflexão total que isso acontece. Dá só uma olhada nisso. Bom, você que já colocou a mão no asfalto já viu que ele é muito quente. Agora você lembra das primeiras aulas lá do começo do semestre, quando acredito que o Gabriel deve ter falado isso para vocês. Quanto maior o grau de agitação das partículas, maior a temperatura de um objeto. Certo? Então, quanto maior a temperatura das coisas, mais agitadas estão as partículas. E quanto menos agitadas estão as partículas, menor a temperatura. Então, quanto mais próximas do solo, menor vai ser o seu índice de refração. Então, vamos ter índice de refrações diferentes, onde quanto mais para baixo, menor ele vai ser. Tudo bem? Então agora vamos supor que nós estamos aqui e ali está vindo um certo veículo, um carro. Lá longe no horizonte, vemos um carro. Bom, e a luz sai do sol, é refletida pelo carro e esse meu carro vai jogar os raios de luz para cá, jogando. Pegou numa dessas superfícies, eu nem penso. Vou lá e desenho a minha normal. Passou do índice de refração mais para o menos, afastemos da normal. Então meu raio de luz vai afastar da normal. Opa, ele pegou de novo em uma superfície. Vou lá e desenho a normal. Mais para o menos, afastemos, vai se
afastar de novo da normal, até que chega um ponto onde ele pega de novo numa dessas camadas, numa dessas superfícies, mais para o menos, afastemos e só vai existir a reflexão, porque chegou no ângulo limite. Então, a partir desse ponto, só existe a reflexão. Então, todo raio de luz que começar a pegar daqui, ele vai sofrer sempre a reflexão. Então, todo raio de luz a partir... Então, se você reparar, o raio de luz vai acabar fazendo um certo desvio. Em vez dele vir reto para os nossos olhos, saiu do carro e veio para o meu olho, ele fez esse desvio, esse caminho. Então, eu vou pensar, o meu cérebro vai interpretar isso como se o carro, na verdade, estivesse aqui embaixo. Então eu vou ver dois carros, o carro real, que eu estou olhando para ele, e esse carro aqui que foi formado pelos raios de luz. Bom, como eu vou acabar vendo vários raios de luz todos bem curvos, vou ver sempre uma movimentação, meu cérebro vai interpretar isso como se fosse a água. Porque se a gente olhar para dentro de uma piscina, a gente vai ver várias reflexões, vai ver as ondinhas da água e nosso cérebro vai interpretar como se fosse justamente isso. Por isso nós vamos ver aquela camada de água e vamos ainda conseguir ver o reflexo do carro, assim como nessa imagem aqui, onde a gente vê tanto um asfalto molhado, quanto um carro andando, quanto o reflexo desse carro. E diferente do que muitos pensam, sim, isso é uma miragem e não é uma alucinação da nossa cabeça, é apenas um efeito óptico chamado reflexão total. Esse fenômeno de reflexão total também pode ser visto nas fibras ópticas, onde são nada mais nada menos do que fios com alto índice de refrações, onde não permite que a luz saia, acaba aprisionando os raios de luz. E esse aprisionamento dos raios de luz acontece justamente porque ele não permite que a refração aconteça. Só vai acontecer reflexão. E é por isso que a luz só sai do outro lado do fio. Bom, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida, me procurem pelo iSchool. E agora, vamos dar um foco nessa lousa e fazer os exercícios do módulo 16. Então, vamos lá!